Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, tenho vida fora da depressão e tô na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão, velhice e outras coisas. Se gostar do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e assina minha newsletter para ficar sabendo das novidades. E entra para o grupo de WhatsApp que eu criei para juntar um pouco mais as pessoas que gostam desse canal. Agora, se for para falar de política, religião e futebol, por favor, nem entra. Valeu? Os links estão aqui embaixo. O tema do vídeo de hoje é um grande tabu, mas eu acho que a gente precisa falar sobre ele. O suicídio. Eu conversei com o psicólogo Felipe Soares, parceiro aqui do canal, que explicou um pouquinho sobre o assunto. Felipe, como é que a gente pode definir o suicídio? É uma situação de saúde pública, né? A gente vive um momento muito delicado em relação ao suicídio. Um momento que já vem de muitos anos, não é bem um momento. Mas o suicídio ele é uma ideia de autodestruição. Então a pessoa ela busca no suicídio uma maneira de acabar com a própria vida. É uma falsa ideação de acabar com os problemas, é uma falsa ideação de busca pela paz. E um problema que afeta todas as pessoas de todas as idades. Hoje nós não temos essa distinção. É claro que afeta um pouco mais determinado grupo, um pouco menos determinado grupo, mas afeta todas as pessoas de diferentes classes, de diferentes situações. Hoje realmente a gente vive um momento difícil em relação ao suicídio. O que leva uma pessoa a tentar contra a sua própria vida? Diversos motivos, né, que as pessoas encontram, diversas situações, mas o principal é a dor emocional que as pessoas sentem por vivenciar experiências, seja de humilhação, de cobrança, seja de busca de algum ideal, de alguma ideação, né, de alguma comparação com o outro, de exclusão. Tudo aquilo que provoca no outro a dor emocional e a maneira como a pessoa ela vivencia essa dor, acaba levando para ela, para algumas pessoas, o sentido de tentar contra a sua própria vida, de dar fim aquele sofrimento, aquela dor que ela está sentindo por determinada situação que ela vive. A gente vive num momento da sociedade onde existem diversos conceitos que as pessoas dão para o ato do suicídio. E a pessoa em si acaba entendendo esses conceitos e trazendo para a sua vida como um fracasso. É o grande ponto que leva uma pessoa a se ver todos os dias como alguém fracassado, como alguém que não vai dar certo, não pode dar certo, não pode sair daquela situação. Então isso faz com que a pessoa acredite na ideia do suicídio como, entre aspas, uma falsa solução, uma fuga para aquilo que ela está vivendo. E eu digo que é falsa ideação porque na verdade não é. É possível ressignificar, é possível buscar novos caminhos que façam com que ela viva a sua vida, principalmente abrindo mão das correntes. As correntes emocionais que ela traz das histórias, das situações na qual ela vai entendendo que para ela é tão importante a opinião do outro, o sentido que o outro dá, que faz com que ela entenda que para a vida dela já não tem mais jeito. Quando na verdade tem. Como é que se sente uma pessoa que quer se matar? É uma dor emocional muito forte, é um sentido de solidão. A pessoa se vê sozinha em meio às suas dores, aos seus sentimentos, a tudo aquilo que ela está vivendo, que faz com que ela construa a ideia de que o suicídio é o caminho de paz e de libertação daquilo que ela está vivendo. Ela tende a se sentir perdida, ela tende a se sentir sozinha. Por mais que esteja vivendo com outras pessoas, ela esteja próxima de outras pessoas, é um vazio emocional que faz com que ela acredite que não exista nada que possa tirar ela daquela situação. Ela não se percebe mais como o protagonista da própria história. Então ela começa a olhar para tudo aquilo que reforça o estado de solidão. Humilhações, dificuldades, comparações, tudo isso que faz com que ela se veja sozinha, se comparando a alguém, se comparando a uma situação, dando ênfase ou vivendo aquela humilhação, trazendo para a vida dela aquilo que corresponde mais sobre o outro por ter feito com ela do que ela própria. Ela viveu uma situação onde ela passou por uma humilhação, podemos dizer assim. Mas quem promoveu a humilhação é quem de fato tem a participação direta nesse tipo de relação com o outro, uma relação tóxica. Quem promove a humilhação, quem promove a exclusão, quem promove fatores de comparações, essas pessoas é quem promove relações tóxicas, provocando no outro uma dor através de gatilhos emocionais que faz com que essa pessoa que está vivendo essa história, essa situação do suicídio, se perceba sozinha com aquilo, com esses pensamentos, com esses significados e esses sentidos. E assim ela percebe que esse é o caminho que ela precisa seguir
para aliviar aquilo que ela está sentindo. O suicídio está ligado a alguma doença mental? O suicídio, ele é uma crise na qual ela pode durar mais ou menos tempo, varia de pessoa para pessoa. É um estado crítico, estado de risco na qual a pessoa se encontra, mas que pode ser tratado, que pode ser superado a partir do momento que a pessoa ela busca, ela aceita ajuda. As pessoas que ameaçam se matar, elas podem mudar de ideia? Podem. As pessoas elas desistem da ideia do suicídio a partir do momento que elas falam sobre isso, a partir do momento que elas encontram pessoas dispostas a escutarem sobre isso. O suicídio ele é um tabu. Não se pode falar sobre suicídio, não se pode falar sobre morte. É algo que não deve acontecer. Mas nós devemos sim falar sobre o suicídio, nós devemos sim falar sobre morte, porque é através disso que as pessoas elas começam, num momento como esse, crítico, a ressignificar, a pensar também. Exatamente, a refletir fora daquele estado, fora daquela situação. Elas estão botando para fora uma dor, uma dificuldade, um sentido muito crítico, no qual está levando ela a tentar contra a própria vida. Então, a partir do momento que ela fala sobre isso, que ela encontra pessoas que querem ouvir sobre isso, e pessoas que querem ouvir sobre isso, que se importem em ouvir sobre isso, não necessariamente pessoas capacitadas, profissionais de saúde, etc. É claro que se ela fala com profissionais de saúde, ela tem um acolhimento e ela tem a possibilidade de tratamentos disso. Mas quando ela encontra no momento crítico, nem sempre ela está com o profissional de saúde. Mas se ela fala com alguém que está próximo e esse alguém tem a capacidade de doar, exatamente. A escuta ela é o melhor caminho para quem tem essa ideia, essa falsa ideação de solução para aquilo que ela está vivendo, como as dores e as dificuldades emocionais, que são muito agressivas para quem sente. A pessoa que pensa no suicídio, ela sofre uma dor muito agressiva, muito brutal, diante daquilo que ela tem dentro dela. A pessoa que pensa em se suicidar, ela tem um tempo de planejamento? Como é que se dá isso na cabeça de uma pessoa que quer se suicidar agora? Varia, não tem como a gente definir como isso acontece. Mas existem casos de planejamentos, existem casos de pessoas que mudam seu comportamento, existem casos de pessoas que pensam isso no ato, no impulso. A impulsividade ela está muito ligada a casos de suicídio. Elas sentem aquele impacto da crise que ela está sentindo e a partir disso o impulso faz com que elas cometam. É um mix de pensamento misturado com a dor, é um mix de tudo isso que faz com que ela, a partir do impulso, cometa determinado ato ou não. Então pode ser que tenha planejamento, pode ser que não, pode ser que ela dê algum direcionamento, é possível que não. O que eu percebo é as pessoas que convivem com as pessoas e têm essa ideação suicida, que sabem disso, é se importar por aquela pessoa que está vivendo esse momento muito traumático, muito difícil, muito doloroso. Você está falando da outra pessoa que está com a pessoa que idealiza. Exato. Quem está acompanhando esse processo. Sim, é se importar pela história. É dar a ela a escuta empática. De se colocar no lugar de quem está vivendo esse momento, mas trazer para ela viver e pensar fora daquilo que ela está vivendo e pensando. É dar a ela a oportunidade de olhar o mundo de uma outra maneira, completamente diferente do que ela está vivendo. Se eu sinto que uma pessoa deu indícios direto ou indiretamente sobre o suicídio, eu chego e ouço, o que eu posso fazer a partir daí? A escuta é muito importante. Entender o que está acontecendo, não criticar, até porque possivelmente ela vem de um quadro de críticas, de cobrança severas contra si mesma. Criticar uma pessoa que está num momento como esse não ajuda, muito pelo contrário. É dar a ela a possibilidade de pensar diferente do que ela está vivendo, é buscar a ajuda de um profissional, seja psicólogo, seja o psiquiatra. Se ela já estiver em atendimento, em acompanhamento por esses profissionais, é fazer contato com esses profissionais de imediato, é buscar de todas as formas meios, ajudar a pessoa a minimizar o risco da pessoa, é quebrar os pensamentos dela, é trazer ela para um sentido diferente daquilo que ela está vivendo. A escuta ela é primordial, porque em muitos casos só o ato de botar para fora o que ela está vivendo já dá para dar uma aliviada, né? Já muda o sentido imediato do que ela está vivendo, em sentido de dor, de cobrança, a falsa ideação de fracasso de si mesma. Quando ela bota isso para fora, há a possibilidade dela aliviar. E a partir disso, quem está acompanhando o caso, não precisa ser um profissional, mas quem está próximo dessa pessoa acompanhando o caso, pode ajudar no sentido de ressignificação. Porque quando ela fala, bota para fora, ela está desarmando. Agora, um conselho da pessoa que ajuda é uma coisa que não pode acontecer. Qualquer tipo de coisa que eu vá falar para essa pessoa, é melhor não falar, só ouvir. É possível. Ou depende também? É possível.
O que é mais importante é evitar cobranças, evitar exposições, evitar críticas. Como pode você estar numa condição como essa? É muito comum. Ou, isso é falta de Deus, é falta de religião. Isso também é muito complexo de se trazer. É muito importante trazer a pessoa a pensar na vida. Independente do caminho que ela escolha para se curar do suicídio, seja ele qualquer caminho que seja, ela só vai poder fazer isso em vida. Por que não falar da vida? É verdade. Se ela vai ressignificar em vida, então por que não falarmos sobre vivências, experiências, possibilidades e não cobranças, críticas, tudo aquilo que leva à dor. É muito importante que cada vez mais se perceba que a pessoa que ela está num ato como esse de suicídio, ela já se cobra, ela já se julga, ela já se limita, ou seja, ela já percorre caminhos muito severos consigo mesma. Então, em momentos como esse, tudo que ela não quer nesse momento é uma opinião. Ela quer ser acolhida. O suicídio pode ser prevenido? Pode. Eles são tratados e as pessoas elas começam a entender a sua vida de uma maneira diferente. Então elas têm a ideia, às vezes até a tentativa, resolvem a partir disso buscar um outro caminho. É importante buscar ajuda, com certeza, é importante a ajuda do profissional, mas é muito importante também todas as pessoas estarem atentas umas ou e mais importante ainda, a pessoa que pensa no suicídio como uma possibilidade de resolução daquilo que ela está vivendo, é muito importante que ela acredite e se dê uma oportunidade. Se dê uma oportunidade de ser ajudada, de ser tratada, acolhida, de ser cuidada. Porque assim é possível ela tratar e sair desse estágio, sair desses conflitos que levam ela até a ideia ou até mesmo a tentativa do suicídio. O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo a esse vídeo? Chegaram até aqui. Independente da dor, independente da dificuldade, independente dos prejuízos emocionais que elas trazem, mas se dê uma oportunidade. Se dê uma oportunidade de continuar a caminhada, se dê uma oportunidade de continuar vivendo, se dê a oportunidade de conhecer pessoas, de ser ajudada, de ser acolhida, mas que não desistam. Eu acho que temos bons motivos, né? Temos.